Pastor, quando Diga. um casamento está debaixo de maldição, Boa. Quando esse casamento ele já tá debaixo. falamos Já várias falamos várias coisas. coisas aqui. Várias Tudo que eu coisas. tô falando aqui tá debaixo de maldição. Está Quando debaixo de maldição. fornicam, quando não recebem bênção dos pais, quando na realidade colocam pontos de contato no casamento. Por exemplo, eu já peguei um caso de uma mulher, era uma pastora, que eu fui na casa dela, fui orar por ela e o demônio se manifestou. E aí, ali orando, tinha uma entidade ali, era uma pombagira. E que era a pombagira Maria Mulamo, inclusive, que estava atuando no casamento. A casa dela era nojenta. A casa totalmente suja, cheia, pilhada de roupa, uma coisa terrível. Mas ela estava com um monte de problema, doenças e tal. E quando o demônio se manifestou, ele mostrava para mim, ó, eu bebi daquela taça, aquilo ali é meu. E aí ela falou para mim, pastor, é verdade, eu casei na Umbanda. Olha só, um casamento muitas vezes está debaixo de maldição, principalmente quando a pessoa casou no lugar errado. No ocultismo, né? No ocultismo. Então a pessoa casa no ocultismo, é terrível. Ela está consagrando o casamento dela a entidades. Às vezes a pessoa casou também no catolicismo debaixo de jugo de maldição, né? Debaixo de jugo de maldição. Sim. Aí casou e isso está gerando o quê? Isso está gerando na vida da pessoa maldição. Ela casou na Umbanda. E aí tudo que ela tinha, olha só, casou no ocultismo e ela ainda tinha pontos de contato das entidades, tá? Pontos de contatos para as entidades. E ela tinha um monte de coisa. Pensa, ela tinha ganhado várias coisas no dia do casamento dela na Umbanda. E aquilo, as entidades estavam se alimentando na vida dela, no casamento dela, na casa dela. No entanto, que a casa dela era uma bagunça. Pensa numa casa terrível. Então, isso é um casamento debaixo de maldição. Casar no ocultismo. Isso gera maldições terríveis. E tem muitos casais que casaram no ocultismo. O que são laços sexuais no casamento? Laços sexuais, geralmente a gente fala que laços sexuais, laços de alma, né? Laços de alma. É o que eu falei, às vezes a pessoa casou, mas já veio com um passado só sexual. que ela tem um passado sexual, assim, a mulher... Não, ele casou, e acontece muito com os homens, hein? O cara casa com a mulher mais virgem que tem na Terra. Mas ele era promíscuo. Mais virgem, a purinha. Só que o cara era mais rodado na cama do que o urubu em voo. Tá? Aí o cara casa com a mulher, só que ele era promíscuo, ele era prostituto, ele era torpe, ou seja, ele tinha um passado sexual agravante. E aí o que acontece? Com a mulher também acontece uma outra situação. A mulher perdeu a virgindade com um rapaz no namoro. Só que aí, por algum motivo, ela terminou aquele relacionamento. Casou-se com um outro homem. Só que o que acontece é que o laço de alma, que é a vinculação de alma, por ela não ter quebrado isso, e aí entra o divórcio sexual que nós falamos, ela se separa do marido atual para voltar com aquele que é o ex, que ela perdeu a virgindade. Por quê? Porque a perda de virgindade é o maior pacto sexual que existe, abundância de sangue, rompimento do ímen. Então isso é muito comum. A mulher, ela na realidade deixa o seu primeiro casamento, ou o seu casamento atual, para entrar no relacionamento do passado, na qual ela já se envolveu. O que eu mais pego, e a gente pega isso o tempo todo, é gente que está num relacionamento, mas de repente voltou para um relacionamento do passado, porque não quebrou o laço de alma, vínculos emocionais. A gente falou isso aqui também. Sabe aquela pessoa que vive sonhando com o ex? Tá sempre sonhando com o ex-marido, com a ex-esposa, com o ex-namorado, com a ex-namorada. Por quê? Principalmente a nível também sexual, porque não quebrou o vínculo de alma. Esse vínculo tem que ser quebrado de uma vez por todas. Então, quando você quebra, aquilo é anulado. É cancelado. Uma vez eu fui falar com uma moça, você estava lá em Itanhaém, e o rapaz, ele havia tido ato sexual oral com uma irmã que era uma pastora da igreja. Eu lembro disso. E ele era filho do pastor. Eu lembro disso. E a mulher era uma das pastoras da igreja. E a até então namorada dele, não
ficou sabendo depois dessa situação. Mas um dia ela falou que ela viu, sem saber, ela não sabia ainda disso, mas ela viu no espiritual, é como se fosse um cordão que ligava ele, o futuro namorado, que se tornou o futuro esposo, com aquela pastora. E ela não entendia, mas ela via Deus cortando aquilo. Vínculo de alma. Porque ele tinha se ligado a ela a nível sexual. Então isso tem muito peso no espiritual. Olha aqui, ó. Eu casei em julgo desigual, meu marido cristão e eu não era, ele me ganhou e hoje sou cristã. Glória a Deus. Pastor, quando a pessoa casa, porque uma pastora falou que esse era o seu ungido, mas não tem felicidade? Porque você geralmente pode ter sido enganada. Essa manipulação profética. É o que a gente mais vê. Não, Deus me prometeu, Deus falou. Gente, esse é algo muito sério. Não que Deus não possa falar. Deus pode falar, mas tem sinais. Tem sinais. Agora, você tá assim, o que você vai ter que fazer? Porque também casamento é compromisso. Sim. Tá? Casamento é compromisso. Aí eu vou amar, me apaixonar. Paixão é 2 anos, depois acaba. Então, casamento é compromisso. O que você tem que fazer? Tem que ver se não tem portas de legalidade, ver se você não abriu essas portas, se não tem coisas do teu passado que precisam ser resolvidas. Porque às vezes a pessoa está no casamento, mas a pessoa é ferida da vida. E aí ela está no casamento, tem tudo para ser feliz, mas não é, porque ela tem problemas. Ele tem problemas. Ela tem situações no coração. Ele tem situações no coração. Aí a pessoa não é feliz. Às vezes foi até Deus que quis aquele relacionamento, mas por conta de feridas, mas por conta das situações que a pessoa carrega dentro dela, ela não consegue estar ali naquele casamento, ela não consegue ser feliz naquele casamento.